Você escova os dentes, passa fio dental, usa o irrigador oral, evita doces, mas toda vez que vai ao dentista descobre que mais um dente trincou, uma restauração caiu ou que a sua gengiva recuou mais um pouco. Você acha que tem dentes fracos, que o problema é genética, mas eu vou te provar que não. Não é esse o problema. Eu sei que isso parece contraintuitivo. Eu sou Carlos Soliva, mais de 20 anos de experiência clínica e mais de 1000 sorrisos transformados, e o padrão que eu vejo mais se repetir é exatamente esse: paciente perdendo dentes saudáveis por causa de uma força mecânica invisível. Nesse vídeo eu vou te mostrar a escada da longevidade. São 3 degraus exatos que você precisa subir para sair desse ciclo de destruição, para uma vida inteira sem dor, sem quebras e sem surpresas na cadeira do dentista. Porque um dente perfeitamente saudável, sem nenhuma cárie, de repente racha ao meio enquanto você está simplesmente comendo um pedaço de pão? Nessa semana eu atendi um paciente no meu consultório que aconteceu exatamente isso. Ele falou que o dente quebrou comendo uma sopa. Que eu falei que é algo impossível, porque uma sopa é praticamente líquido, né? Você não faz força mastigatória nenhuma. E é exatamente esse o problema. A maioria dos casos, quando o dente parte de vez, ele já estava trincado antes, e aí a sopa, o pão, ou algum alimento bem leve só terminou o serviço. Então o problema não está nesse alimento, o problema está na sua mordida. Pensa no seu carro. Se o alinhamento das rodas estiver errado, em apenas alguns milímetros, um pneu vai raspar no asfalto de uma forma torta. Em alguns meses ele vai desgastar muito mais e vai acabar estourando. Com a sua boca acontece a mesma coisa. A maioria dos casos de dentes quebrando ou dores na sua articulação da mandíbula não é por conta de fraqueza no seu dente ou no esmalte ou algum outro problema. É sobrecarga mecânica, ou seja, uma força muito excessiva na sua mordida. O primeiro degrau da longevidade é o equilíbrio da mordida. Hoje nós corrigimos a sua mordida com alinhadores de uma forma praticamente invisível. São placas transparentes que eu planejo toda a movimentação, vai deixar não só o seu sorriso bonito, como vai redistribuir a força e equilibrar a sua mordida. É como balancear o pneu do seu carro para que o motor possa rodar 100 mil quilômetros sem quebrar nada. Mas ter os dentes alinhados não adianta nada se durante a noite você se transforma no seu pior inimigo. Você já acordou sentindo aqui o seu maxilar cansado ou com uma dor de cabeça inexplicável e notou que seus dentes estão ficando cada vez mais curtos e com sensibilidade ao passar dos anos? É isso que acontece dentro da sua boca enquanto você dorme. Se você sofre bruxismo, que é esse ato de ranger os dentes, ou de apertamento, que é o ato de travar e pressionar, isso tudo é durante o sono. Muitas vezes eu identifico essa parafunção, esse problema e passo isso para o paciente e ele me responde que não faz isso, seja porque dorme com a boca aberta, enfim. A questão aqui não é a noite inteira, você não trava e fica apertando a noite toda, são episódios durante o sono. E o maior problema é que a força que você faz durante o sono, ela chega a ser 5 vezes maior que a força que você faz durante o dia, quando fecha e pressiona os dentes. Por isso que acaba muitas vezes quebrando dente, vai causando problema na articulação, na musculatura, causa todo esse problema de sobrecarga, inclusive essa questão da dor de cabeça. Você está literalmente lixando e triturando a sua própria estrutura dentária. Isso causa desgastes irreversíveis e faz a sua gengiva meio que fugir do dente, né? Criando aquelas retrações que começam a dar problemas de sensibilidade e se vai evoluindo, o dente começa a ganhar mobilidade. Aí é um problema para o resto da sua vida. Então, o segundo degrau é a proteção noturna. Você precisa de um escudo, uma placa de proteção sob medida, não apenas salva o esmalte do desgaste, mas desprograma sua musculatura, aliviando toda essa sobrecarga que acontece em todo o seu sistema. Sem esse escudo, o estresse do dia a dia vai devorar o seu sorriso durante a noite. Então, quem tem bruxismo, apertamento, tem que usar a placa toda noite. Se não fizer essa proteção, você vai perder dentes, gengiva
articulação, enfim, vai entrar num ciclo realmente bem ruim depois de sair. Agora nós temos os dentes alinhados e protegidos contra quebras, mas existe um problema silencioso que não ataca o dente. Ele derrete o osso que segura o dente. A maior causa de perda de dentes no mundo adulto não é cárie, se chama periodontite, que é uma doença na sua gengiva. O problema da periodontite é que ela é como um cupim na madeira da sua casa. Ela não dói a princípio, ela age em silêncio debaixo ali da sua gengiva e vai comendo o seu osso, que faz a sustentação do dente. Quando o dente começa a amolecer ou doer, muitas vezes já é tarde demais e já tem um problema irreversível. Então, o terceiro degrau é a saúde da sua gengiva. E aqui a responsabilidade é dividida. A minha parte é fazer a raspagem profissional, né, que a gente chama de limpeza, regularmente para remover o tártaro que vai formando ali no dente, porque o tártaro ele vai formar, o que você consegue controlar a velocidade que ele acumula. Então tem pessoas que têm que fazer limpeza de 6 em 6 meses, outras dá até para fazer uma vez por ano, mas o ideal é você fazer isso de forma regular. E a sua parte é a manutenção diária em casa. E uma dica de ouro que eu te dou: invista num irrigador oral. A água sob pressão limpa onde o fio dental muitas vezes não alcança com eficiência, parando a inflamação. Vale a pena, principalmente se você já tem problemas de gengiva, né, como doença periodontal, ou se você não gosta de usar o fio dental. Nesse caso é importantíssimo fazer o uso do irrigador oral. Eu já uso há uns 5, 6 anos, realmente gosto muito e recomendo sempre para os meus pacientes. Agora tem um ponto muito importante. Se você tem a mordida errada, se você além disso aperta os dentes à noite, some a isso, ainda tem inflamação na gengiva, a destruição, ela não é somada, ela é multiplicada. Seus dentes não têm nenhuma chance e você vai ter problemas assim muito rápido. Então esses 3 itens que eu te passei, mas a boa notícia é que a odontologia não é sobre tapar buracos ou consertar coisas quebradas. É sobre engenharia da prevenção. Quando você passa por um exame clínico detalhado e detectamos qual desses 3 degraus está faltando para você, nós paramos esse relógio da destruição. Você ganha confiança para voltar a mastigar, sorrir e viver sem o medo constante de quebrar um dente ou ter qualquer problema muscular nessa região. Se você quer saber mais sobre o irrigador oral que eu recomendei aqui, eu vou deixar esse vídeo aqui, assistam na sequência, que nele eu mostro o irrigador oral que eu comprei, que eu já estou usando há um tempo, como que você vai usar e quais as vantagens que ele tem sobre o fio dental. Te vejo lá!